Prezados irmãos, que o Senhor nos abençoe uma vez mais. Certa vez, nós estávamos na peregrinação, lá em Uberaba, com Chico Xavier. E eu estava sentada do lado dele, prestando muita atenção em tudo que ele falava, porque todas as pessoas queriam dirigir a palavra a ele. Todas as pessoas pediam para que ele pudesse falar alguma coisa sobre eles, né, que estavam pedindo aquilo. E de repente, duas moças, e mais duas que não deu para aproximar, fez uma pergunta para ele: Chico, eu queria perguntar para o senhor se nós podemos continuar fazendo grupo de orações. A outra perguntou para ele, nós também gostaríamos de saber, porque no grupo de oração, e de repente, quando termina o grupo de oração, nós queremos estudar. Na casa, uma da outra, a gente vai revezando. O Chico nunca respondia de imediato, mas ele ficou atendendo, depois ele olhou, a gente percebia que já não era ele mais. Então ele disse o seguinte: nós precisamos valorizar a casa espírita. Grupos que estudam em casa não é perfeito. E calou. Aquilo gravou tanto na minha mente, que essa semana eu estava em meditação, quando o amigo espiritual me disse o seguinte: Isabel, verdade que a parte de comunicação na Terra, né, os meios de comunicação evoluíram muito, mas é verdade também que as pessoas, estimulado pela época da pandemia, começaram a fazer grupos de estudo. E nós paramos de valorizar a casa espírita. Aí eu comecei também a imaginar o seguinte: sabem, gente, há muitos anos nós começamos o Rede Vivo, já foi lá embaixo onde é a creche, e hoje estamos aqui. Durante o trabalho, nós vemos o trabalho dos mentores. Eles chegam, eles limpam o ambiente com aparelhos muito complexos, eu não saberia descrever. Eles chegam também para trabalhar com cada criatura. E no André Luiz, eles explicam que tinha uma pessoa, inclusive lá, ia inteirar 10 passes. E tinha a equipe de passes, não é? Que tem um mentor que estava coordenando. Então, eles chegavam com aquela máquina, a máquina sugava aonde estava a vibração negativa. Ora fígado, ora baço, ora as costas, não é? Ora o rim. Eles sugavam e a pessoa saía aliviada. Mas aquele dia, o mentor que dirigia disse: para, não vai puxar mais essas energias com aquele aparelho. Mas por quê? Responde o mentor: porque ele recebeu 10 vezes. Ele saiu daqui aliviado. Entretanto, ele não mudou. Ele continua irritadiço. Ele continua com palavras de baixo calão. Ele continua implicante com todas as pessoas. Ele continua também irritando as pessoas. Então, veja, é necessário a reforma íntima. Ora, companheiros, se tudo isso é bom a gente entender, para dar valor na casa espírita. Eu não tiro vamos dizer, a possibilidade, a grandiosidade do estudo à distância, não é? Mas o que seria das editoras que estão com problema? Porque as pessoas pegam o livro, colocam na internet e ficam lendo ali. Não é a mesma coisa. A casa espírita, gente, é uma sustentação para nós. Nós temos que ver, por exemplo, que nem existe lá no plano espiritual, eles colocam flâmulas, ou seja, como se fosse uma bandeirola, não é? Escrito, às vezes, alguma palavra que incentiva a luz, que incentiva as coisas boas.
Muitos espíritos, eles descem de plano superior, eles vêm com um objetivo. Porque se eles trabalham tirando essas energias negativas que estoura em assassinato, prostituição, um monte de coisa, adultério, essas drogas, enfim, eles descem com uma missão. Só que é espíritos que estão acostumados com outra esfera. Eles precisam repor a própria energia. Então, eles vão nessas casas espíritas, porque enquanto nós estamos aqui falando, está formando uma aura, está mantendo a energia que é necessário para que nós possamos ir nos mantendo. Ora, se as editoras, não é, estão com dificuldade, porque na verdade não tem mais o movimento do livro. E também tem outra coisa. Por exemplo, nosso planeta, ainda agora há pouco eu conversava com um casal que estava lembrando, ele lembrou que nós estamos em fase de transição. Mas quantas vezes que a gente vê o perigo eminente e a gente precisa recorrer, nós espírita, a gente diz, está para acontecer tal coisa, o que nós vamos fazer? É uma oração. Mas para a oração ter força, a minha mente já percebeu aquela coisa ruim que vem vindo? Eu preciso de uma mensagem. Ora, se eu não pegar meu livro, abrir e ler, como é que eu vou saber, não é? Como é que eu vou me equilibrar? A minha cabeça está assim, vai acontecer. Gente, a casa espírita também tem outra coisa, é o lugar de médium. A casa espírita precisa dos médiums, que nem o trabalho da desobsessão. É importantíssimo. Quando as pessoas passam da minha sala, o que é que eu falo? Eu digo, olha, você vai fazer 3 trabalhos de desobsessão, quinta-feira de tarde ou segunda-feira à noite. Ora, se não tem a casa espírita, como é que fica? Nós vamos virar pseudo-sábios. É um grupinho aqui, outro grupinho ali, outro grupinho aqui, e essas perturbações vai aumentando. E o verdadeiro médium, ele tem necessidade de aplicar o passe. Ele tem necessidade, como me falaram quando eu comecei o Rede Vivo, eles me disseram o seguinte, no mínimo 2 vezes por semana vocês têm que estar no centro. A gente vê que a pessoa, ela vem uma vez por mês. Às vezes ela vem só mesmo para manter qualquer coisa, uma amizade. É muito bom nós encontrarmos os amigos. Na verdade, nós fazemos amigos toda hora. A casa espírita é um refúgio também para o calor humano. Mas se nós vivermos na crítica, já deixa de ser. Quando nós entramos na casa, nós temos que ter o maior respeito. Sabe por quê? Porque os mentores estão desde manhã, às vezes, limpando o ambiente para nós sentirmos a presença do nosso guia espiritual. Porque todo mundo tem. E fora os espíritos que têm responsabilidade pelo grupo. Eu estava vendo essa semana, até relembrando alguma coisa, tem um companheiro, eu esqueci o nome dele, Chico disse, você precisa abrir uma casa espírita. Ele não foi, não abriu. Aí passa o tempo, não é? Chico falou para ele, olha, Emmanuel está falando que se você não abrir, vai designar outra pessoa, porque precisa da casa espírita. Então, é muito bom a gente trocar ideias, mas trocar a casa espírita para o estudo através da internet não dá certo. Não dá certo. Todo o trabalho de estudo na casa espírita, vocês não sabem, mas é reduzido o grupo, a não ser quando existem promessas. Que alguém começa, ó, você vai receber tal cura, você vai melhorar teu emprego, você vai, por exemplo, tua família vai ficar bem na vida. Aí todo mundo quer. Mas se não for assim, ninguém quer. Mesmo porque a nossa cabeça, gente, ela tá, às vezes, por exemplo, quem gosta de novela, é as novelas. Quem gosta de futebol, é o futebol. Quem gosta de luta livre, é a luta livre. Quem gosta não sei do que, é aquilo. Ora, nós precisamos entender que nós somos pessoas e nós temos uma aura.
Aura, lembra daquelas figuras que eu mostrei um dia aqui? A nossa aura, ela fica escura. Nós não temos sustentação. A sustentação está na casa espírita, está com os médiuns, no passe. Está também, não só no passe, mas também no momento que nós estamos falando sobre o Evangelho. Olha aqui os pedidos sobre a mesa. Isso aqui, gente, não é coisa maquinada que vai pondo e vai largando. Não é assim. É preciso que entendamos que esses papéis têm espíritos, que a função deles é olhar os pedidos que estão sobre a mesa. Tem livros muito grandes que eles marcam, anotam e depois então levam, enfim, vamos dizer, tem espíritos que são socorridos à noite. E levam esses pedidos à hierarquia maior, para ver até que ponto pode ser ajudado. Então, essa história de ficar estudando pela internet não dá certo. Começou na pandemia. As pessoas se acomodam. Mesmo porque o ambiente da família, do lar, não é igual ao ambiente da casa espírita. Isso chama psicosfera. A psicosfera da Terra está densa. A Terra não fornece energia para o médium. Nós somos tudo perturbados, viu, gente? Não incomoda não, porque tem pessoas que chegam na casa espírita e quando conversa comigo, é muito fácil, angústia, aflição, desespero, pesadelo, irritabilidade, não suporta nada, é muito fácil. Agora, se eu falar, faz um Pai Nosso, ela, faço. Então faz. Pai Nosso que estás no céu santificado, como é que é mesmo? Desculpa, dona Isabel. Quer dizer, não consegue, não tem concentração, gente. A casa espírita treina para que nós sejamos melhores. Que nós sejamos melhores. Mas eu vou ler uma mensagem que até a Rosana me ajudou a passar, não é? Que eu queria distribuir para os trabalhadores da casa. Porque é sobre o centro espírita, e é de Emmanuel, é de Chico Xavier. Então diz o seguinte: o centro do espiritismo evangélico, por mais humilde, é sempre santuário de renovação mental na direção da vida superior. Nenhum de nós que serve, embora com a simples presença, a uma instituição dessa natureza, deve esquecer a dignidade do encargo recebido e a elevação do sacerdócio que nos cabe. Estão entendendo? Meu Deus do céu, a casa espírita, gente, realmente é uma função. Antes de nós nascermos, o pessoal fala assim, olha aqui os pecados. É tanto pecado que a gente fala, não, eu queria melhorar rápido. Eu não quero mais reencarnar. Vocês pensam que tem espírito que não quer reencarnar, tem medo. Sabe? E quando fala que é médium, aí fica pior. Mas também tem uma coisa. Eu tenho que tomar um pouco de água. Mas também tem uma coisa, é a única forma de nós andarmos depressa na nossa evolução e não correr o risco dos pecados ser tão grande que de repente nós vamos ficar na Terra. Vai vir o planeta destinado que vai receber a gente, como também Capela, quando teve o expurgo, essas pessoas vieram para a Terra e não era nada bom. Não é? Então, essas criaturas dizem, não, eu quero ser médium. Ora, vamos ser médium? Vamos. Mas aonde que nós vamos ser médium? Entrando na fila, que eu vou falar, hoje eu vou fazer a posição da mão. Hoje eu vou fazer a imposição da mão. É assim? Estão copiando, porque o nosso passe, a gente estuda até os chakras. Mas isso é o médium que assume. Porque se nós não assumirmos, olha, a energia que foi absorvida, gente, isso é uma coisa tão séria que eu vou dizer, porque o médium, ele tem uma energia a mais, entendeu? Por isso que ele é todo inquieto, fala demais, né? Então, o que acontece? Essa energia, companheiros, que eu estou falando, ela está parada. Daqui a pouco estoura, sabem o quê? Doença.
A esquizofrenia, por exemplo. Eu acho engraçado bipolar. Eu não estou criticando, porque cada qual é cada qual. Mas bipolar não é falta de educação? Eu acho que é. Porque o bipolar, ele tem direito de brigar com ela, ele de repente fica boazinha. Isso é falta de educação. A minha mãe com 11 filhos, ela sabia das coisas. Então, é necessário nós entendermos a necessidade que temos na casa espírita. O ensejo de conhecer, iluminar, contribuir, criar e auxiliar que uma organização nesses moldes nos faculta, procede invariavelmente de algum ato de amor ou de alguma sementeira de simpatia que nosso espírito ainda não burilado deixou à distância no pretérito escuro que até agora não resgatamos de todo. Gente, é muito comum a gente vir à casa espírita e de repente nós estamos reencontrando amigos de vida passada, parentes de vida passada. Existem grupos que têm uma afinidade incrível. Eu acho muito bom, muito gostoso até, encontrar com os amigos. Depois do trabalho, a gente fica tão leve, que é muito fácil brincar, dar risada, não é pecado. Isso é alegria. Chico, quando a gente estava tudo reunido, ele brincava também. Ele falava alguma coisa que a gente até dava risada, não tinha como não rir. Então, a gente precisa valorizar a casa espírita, a presença na casa espírita. E esse negócio da internet está tirando a frequência de quem quer trabalhar, né? E também, não só isso, mas também das editoras. Porque a gente sabe a luta que está para sobreviver, né? Quando se abrem as portas de um templo espírita cristão ou de um santuário doméstico dedicado ao culto do Evangelho, uma luz divina acende nas trevas da ignorância humana e através dos raios benfazejos desse astro de fraternidade e conhecimento que brilha para o bem da comunidade, os homens que dele se avizinham, ainda que não desejem, caminham sem perceber para a vida melhor. Emmanuel. Entenderam? Aqui a gente recebe um pouco mais de conhecimento. É diferente de outras religiões. Porque as outras religiões dizem o seguinte, gente, ela fala bem assim, olha, eles dizem bem assim, tem fé, tenha fé. Tenha fé, mas só que tem uma coisa, como é que eu vou ter fé? Se a minha mãe morreu, meu dinheiro acabou, meus amigos desertaram, como é que eu vou ter fé? A doutrina espírita é a única que responde os porquês da vida, única. Eu posso falar porque eu estudo a Bíblia, até o Velho Testamento. Então eu tenho autoridade para falar o que é esse negócio de ficar, tem fé, uai. Aquele que fala que recebeu uma graça, ainda essa semana eu escutei uma pessoa dizendo, pode falar? Pode? Então, ela disse que a mãe tinha uma ferida aqui que os médicos constataram o câncer de pele. Mas ela foi numa determinada igreja, que não interessa o quê, e falou, Jesus te cura, curou. Ela deixou do médico e não precisa, porque Jesus me curou. Conclusão, o câncer tomou conta. Porque, gente, a medicina é coisa de Deus. Não é para a gente ficar nesse fanatismo. Pode ver, quando nós entramos na casa espírita, parece que vem realmente uma tristeza, uma angústia, mas de repente parece que a gente sai tão leve daqui, tão gostoso. O par se refaz, a energia que vibra entre nós, de irmão para irmão. Então é tudo maravilhoso. E eu vou encerrando a minha fala, porque hoje de fato é um dia muito especial. O Vanderlei, como sempre, ele vai para Uberaba uma vez por ano. Indo para Uberaba, ele vai passar nos lugares aonde a gente amava tanto ir, aonde eu recebi tanta orientação, onde eu recebi Chico olhando para mim e falava, olha Isabel, teu lugar é lá, ó, no meio da mãe da criança pobre, por isso eu honro tudo isso. E também ele dizia o seguinte, é necessário fazer evangelho com a porta aberta. Eu não entendi o que era aquilo.
Mas fazer evangelho com a porta aberta era a casa espírita. E eu ainda falei para ele assim, sabe, Chico, eu acho que eu não tenho jeito para isso, eu sou tão vaidosa. Ele virou e falou, não, minha filha, você se cuida. Então não é pecado se cuidar, ainda bem, viu? Senão era muito cheio de pecado. Hoje eu fui cortar o cabelo. Olha, nós vamos encerrar com uma oração no templo espírita. Senhor Jesus, vimos de longe para agradecer-te a bondade. Viajantes do tempo, procedemos de Tebas, da Babilônia, de Heliópolis, de Atenas, de Esparta, de Roma. Tantas vezes respiramos na grandeza terrestre, petrificados na ilusão. Povoamos palácios de orgulho, castelos de soberba, casas soarengas da vaidade e dominamos cruelmente os fracos, desconhecendo a bênção do amor. Reunidos aqui, hoje, em nosso pouso de fraternidade e oração, rogamos-te a força para converter a existência em colaboração contigo. Nós que temos guerreado e ferido a outrem, imploramos-te agora recursos para guerrear as nossas fraquezas e ferir de rijo nossas antigas viciações, a fim de que nos transformemos, afinal, em teus servos. Ajuda-nos a regenerar o coração pela tua doutrina de luz, para que estejamos conscientes de nosso mandato. Para isso, porém, Senhor, fazê-nos pequeninos, simples e humildes. Oleiro divino, toma em tuas mãos o barro de nossas possibilidades, singelas, e plasma em nós a individualidade nova, ao calor da tua inspiração, para que, com a fonte, possamos estender, sem alarde, os dons de tua misericórdia, na gleba de ação em que nos convidas a servir. Sem tuas mãos, estaremos relegados a nossas próprias deficiências. Sem teu amor, peregrinamos, abandonados à miséria de nós mesmos. Mestre, cujos ouvidos vigilantes escutam no grande silêncio e cujo coração pulsa, invariável, em todas as necessidades e esperanças, dores e alegrias da terra, nós te agradecemos pelo muito que tens dado e ainda uma vez suplicamos-te acréscimo de força para que não estejamos distraídos. Senhor, cumpra-se em nós a tua vontade e que a nossa vida seja, enfim, colocada a teu serviço para sempre. Emmanuel. Então, gente, nós começamos a falar com vocês pela Casa Espírita e terminamos agora, porque de fato 700 reencarnações mais ou menos que temos, nós já passamos por tudo isso. Agora chega, é o momento de abraçarmos a espiritualidade, valorizarmos a figura do nosso Mestre Jesus e dizer glória a Deus nas alturas. Senhor, abençoa nossa caravana que parte hoje à noite, levando esses companheiros até Uberaba, que eles possam aspirar à espiritualidade que ele vive, que possa, Senhor, a figura do Chico ser relembrada, que possa ainda, Jesus, ter a tua bênção e a tua graça em favor de todos aqueles que chegarem ali. Olhe, Senhor, as suas necessidades. Sinta, Jesus, que cada coração que vai ali busca algo para si e para aqueles que amam. Ó Mestre, abençoa também todos esses irmãos que de caravana, mas embora não tenham mais o corpo físico, entretanto aqui se encontram. Por isso, Jesus, sob a tua bênção, sob teu amor, acompanha essa caravana. Que eles possam voltar depois no domingo, trazendo para nós as tuas bênçãos e a tua luz. Que assim seja. Muito obrigada, meus irmãos, que vocês possam realmente ter a bênção, a fortaleza, agora e sempre. Muito obrigada.